Bom dia, pessoal. Bom dia, 7 horas em ponto. Hoje é dia 11 de abril de 2025. Nós estamos começando mais uma edição do seu Desperta ICL. Nessa sexta-feira, né, que começou muito agitada, porque tem muita coisa acontecendo, o mundo não para. Eu me lembro muito bem que antigamente, tempo do governo Sarney, você provavelmente nem era nascido ainda, o Brasil parava na quarta-feira à noite, a quinta era o dia dedicado aos boatos, e na sexta-feira os jornais produziam manchetes sobre temas variados, porque não havia o que falar, né? O Brasil entrava num estado de calmaria. Mas hoje, hoje não tem sábado, domingo, feriado, não tem nada. E a bomba do dia é que a oposição conseguiu, ou ao menos diz que conseguiu, as 257 assinaturas necessárias para aprovar o requerimento de urgência desse projeto indizível de anistia para o Bolsonaro, que usa os bagrinhos, os tais patriotários, como uma espécie de isca para que a sociedade morda essa proposta indecente, né? Que vai, enfim, se começar a tramitar, se for aprovada, parece que tem votos suficientes na Câmara, se passar pela CCJ do Senado, se passar depois pelo Senado, se não for vetado por Lula, tudo isso tem ainda um grande potencial de provocar um abalo na nossa institucionalidade, se não agora, pelo menos lá no futuro, mas agora especialmente, né? Porque vocês já pensaram o que é, no final disso tudo, está aí a elegibilidade do Bolsonaro em 2026. Como se sabe, ele está condenado já pela Justiça Eleitoral e está respondendo a um inquérito no processo criminal que essa legislação sobre anistia pode, se aprovada, cancelar, né? E aí o quadro político brasileiro ficaria bastante indefinido. O fato é que parece que o Bolsonaro está gostando da situação que ele está criando com essa história toda, tá? O mote causou uma grande sensibilidade e causa empatia, porque algumas situações são mesmo, né, de a gente ter pena. Não da Débora do Batom, por exemplo, mas dos filhos dela, né? Muita gente se apiedando dessa gente aí pelo Brasil. Enfim, a campanha é uma campanha vigorosa, a direita tem o controle das redes sociais, está formando opinião por aí que vai empurrando esse processo para frente. Chegou agora o momento, depois do blefe da semana passada, né, da trucada, sem carta na mão, do Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, agora parece que é sério, a oposição conseguiu os 257 votos. E o que fazer com isso? Está na mão do Hugo Mota, pautar ou não. Mas o Hugo Mota é um sujeito que tem uma atuação dúbia, né? A gente, como viu ontem, anteontem, pelas atitudes dele lá, cancelando uma sessão na Câmara para beneficiar a tramitação daquele processo indecente contra o Glauber Braga, o Hugo Mota não está aí para brigar com ninguém do Centrão, né? Agrupamento político do qual ele faz parte. Então, muito possivelmente, nós vamos ter nos próximos dias uma batalha retórica para explicar aí uma mudada, uma guinada de posição e a falência dos acordos que ele fez com o governo na tentativa de construir um ambiente de hegemonia, né? Se não de unanimidade que circundou a sua eleição para a presidência da Câmara. Essa é uma das coisas do dia de hoje. Gente, agora nós tivemos também no campo do futebol, um espetáculo terrível ontem. 2 pessoas mortas. Eu vou até chamar o Alex mais cedo um pouquinho do que estou acostumado aqui. Alex, bom dia. O que foi que aconteceu ontem? Conta pra gente. Bom dia, Panuso. Bom dia, chat. Infelizmente eu acordei com essa informação. Ontem, no jogo Colo-Colo e Fortaleza pela Libertadores, antes do jogo teve uma confusão na entrada de alguns torcedores. Onde foi o jogo? Foi lá no Chile, no campo do Colo-Colo. E a polícia conta que uma viatura atropelou uma menina de 18 anos e um menino de 13 anos que eles veio a óbito. Nisso, infelizmente, a Conmebol não fez nada e teve jogo que rolou a bola normal. Peraí, vamos por partes, Alex. Boa. Quer dizer, nós tivemos uma confusão decorrente dessa confusão, acontece um atropelamento por uma viatura policial, parece que uma marquise esmagou também essas 2 pessoas que morreram, né? Sim. E aí a Conmebol fez que não era com ela. Não, vamos fazer o jogo, tudo normal, beleza, vai para o campo, é isso? Isso. A Conmebol não se manifestou e falou, vai ter uma partida normal. Nisso, os torcedores do Colo-Colo, como uma forma de protesto, aos 25 minutos do segundo tempo, eles invadiram o campo e os jogadores, o elenco do Fortaleza, saiu correndo para o vestiário. Então, uma confusão antes do estádio, que poderia ser precavida pela Conmebol, foi ao campo e a segurança dos jogadores brasileiros e chilenos ficou em risco por conta disso também.
Pois é, eu vou repetir aqui, né? Palpite de quem não entende futebol, mas está assustado com o nível com o nível de procrastinação dessa Conmebol, sabe? E aí, cadê os clubes brasileiros? Fortaleza, cadê você? Cadê o Palmeiras, né? Teve jogadores tão insultados aí. Todo jogo acontece uma cantilena racista, sabe? Até quando os times de futebol brasileiro vão ter, assim, a pachorra de continuar disputando essas competições como se não tivesse acontecendo nada, Alex? Fala sério. Hã? Sim, a gente tem que solicitar uma atitude dos clubes brasileiros contra a Conmebol, porque isso é inaceitável, o que aconteceu ontem no Chile, e isso pode acontecer em qualquer campeonato, em qualquer país dessa organização sul-americana também. Essas imagens que você botou aqui na nossa tela, o que é isso, Alex? Aqui é a confusão pré-jogo lá dos torcedores, e nisso foi onde teve a confusão que foi para o campo, e também teve esse vídeo que vai rodar, que é quando os torcedores do Colo-Colo invadem o campo. Olha lá, que loucura, né? Vocês viram os caras saltando a cerca ali, olha. Aquele arame, né, que é cortante. Esse é o momento da invasão, né, Alex? Isso, aí é quando os torcedores do Colo-Colo invadem o campo e a gente consegue visualizar o elenco do Fortaleza saindo correndo pro vestiário por conta que a sua segurança ficou em risco. Que situação, já pensaram, gente? Um time brasileiro sai para jogar lá fora uma partida da Libertadores, esse campeonato aí, não é isso? Isso, ontem às 7 horas da noite. Enfim, todo esse ambiente, 2 mortes antes do jogo, aí essa confusão aos 25 minutos do segundo tempo, né? O jogo já estava bem encaminhado. E como é que terminou isso? Qual foi o placar? Teve placar no final? O jogo foi suspenso? O jogo foi suspenso por 1h30, porém a Conmebol queria retomar o jogo, mas por conta do acontecimento e tudo, a partida foi cancelada e agora a cúpula da Conmebol vai verificar o que ocorreu para denunciar o que aconteceu, os times e também todo o interno da organização que causou toda essa confusão também. Tá, agora quem ganhou o jogo? Teve um placar final? Não, 0-0. Foi cancelado e eles vão verificar o que vai ocorrer nas próximas. Pois é. Então tá aí para vocês. A gente pouco fala de futebol aqui, mas a gente sempre reserva um cantinho aqui, né, para o Alex informar a gente sobre o que está acontecendo. E o que me espanta é o seguinte, eu mesmo não gosto de futebol, acho que faz parte do rol dos assuntos do dia aí. Afinal de contas, a gente precisa saber de tudo, é para conversar com um colega de trabalho, poder saber por que um está tirando sarro do outro. Agora, faz muito tempo que nessas partidas da Libertadores, conduzidas pela Conmebol, a gente não tem motivo nenhum para achar graça em nada do que acontece. Racismo, mortes, atropelamentos. Pergunto, e aí, galera, cadê vocês, diretores de clube? Cadê a dignidade de vocês? Não tem? É isso que vocês têm para oferecer para os torcedores de vocês? É isso que vocês têm para oferecer para os jogadores? Ir para um país estrangeiro, ser acossados por uma torcida violenta, rebelde, agressiva como essa? É demais, hein, Alex? Sim. E pior é que é o seguinte, gente, olha, não vai acontecer nada, vai continuar tudo como dantes no quartel do Abrantes, né, Alex? Isso é verdade. Infelizmente, a Conmebol não vai fazer nada e vai emitir uma nota como sempre faz. Lamentamos profundamente, não sei o que mais. Beleza. Sim. O que mais nós tivemos ontem no futebol? Rapidinho, Alex? A gente teve a partida São Paulo e Alianza Lima. Abriu 2-0, porém a equipe peruana conseguiu empatar. O São Paulo perdeu a chance de ganhar, estava com 2 gols de frente, né? Isso, 2 gols de frente e conseguiu tomar um empate da equipe peruana do Alianza Lima. E para finalizar, a gente teve o Internacional 3, um hat-trick do Alan Patrick contra o Atlético Nacional na Libertadores também. Teve algumas partidas da Sul-Americana, mas para não estender muito o programa, obrigado, Panuso. Tá bom, Alex, obrigado. Valeu pelas informações aqui. Vamos tocar, gente? Vamos em frente, então? Começando aqui, como a gente faz todo dia, pela meteorologia, já você vai ter a página aí na sua tela para você saber o que vai acontecer na região do país em que você mora. Praticamente todo o Brasil, à exceção dos 3 estados do sul, está tomado aí por uma zona onde estão previstas chuvas, hoje chuvas torrenciais, né? Que podem trazer muitos problemas, alagamento, deslizamento de barreira, tudo isso com o que você já está acostumado. E tem um alerta especial para essa área central aqui, olha, entre os estados de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso do Sul. O alerta aqui, vamos ver o que é? Chuvas intensas, né? Chuvas que podem chegar a 100 milímetros por dia.
irrigando aqui os rios Juruá e Madeira, que já estão lá com problema de inundação, né, na calha sul do Amazonas. Então, o pessoal dessa região aqui se acautele. E também temos um alerta aqui no Rio Grande do Sul, olha, é um alerta pequenininho aqui, é um alerta de ventos costeiros intensos. Então vai ter uma ventania aí, os gaúchos se preparem, tá? Esse alerta só para o litoral do Rio Grande do Sul. Qual é a condição? Intensificação de ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. Que engraçado esse alerta, é a primeira vez que eu vejo isso. A gente nunca noticiou nada parecido com isso aqui, né, Alex? Alerta de vento, de duna se locomovendo aí pela praia. Imagina. Então, Gauchão, o INMET é sério. Vocês tomem cautela, tomem cautela. Bom, noticiário do dia, polvilhado aí por informações do Brasil, do exterior. Ontem deu chabu na volta, no amarelar do Trump, né? Porque o Trump voltou atrás, achando que com a sua brincadeira de assaltar o mundo e assustar o mundo com esse tarifaço, que iria ser fácil de reverter. Não foi. Porque ontem foi um dia de queda nos mercados e um movimento que continuou. Pode tirar da tela aí. Eu vou colocar aqui um site que eu consulto todo santo dia para a gente ver como é que está a situação das bolsas, né? Porque ontem todo mundo previu uma alta, enfim, uma alta gigantesca, muita gente comprou mesmo de baseada na baixa, aliás, tendo sido induzido pelo espetáculo de selvageria comercial patrocinado pelo presidente dos Estados Unidos. Como é que pode? Nós já falamos disso aqui ontem bastante. O Eduardo Moreira falou também sobre isso aqui num vídeo na internet, dizendo do absurdo que é um presidente da República prestes a fazer um anúncio que vai mexer com toda a economia global, que vai provocar consequências lá, chega lá e diz na sua rede social, só para os seus seguidores, né? Ou seja, para a nata do neofascismo mundial, que é hora de sair comprando. E os caras foram comprar, e compraram mesmo, comprar de baseada, né? E não precisa explicar aqui que as ações estavam muito depreciadas por conta desse movimento todo. Ações como, por exemplo, a da Apple despencou. A Apple chegou a perder 600 bilhões de reais de patrimônio durante essa crise aberta aí pela loucura desse Donald Trump. Então, quem viu na Truth Social, que é a rede do Trump, foi lá, comprou e se deu muito bem. E o restante do mundo deu muito mal. Só que a alegria durou pouco. Por quê? Logo a China respondeu à bravata do Trump, né? Ao recuo do Trump. A China respondeu com muito vigor, porque o Trump aumentou as tarifas para 145%, e a China ontem trucou de novo, trucou em cima, falou, mais 125% então de tarifas sobre os produtos americanos. A coisa não está brincadeira, existe mesmo uma polarização, uma disputa bipolar, né? Mas as primeiras vítimas dessa guerra são justamente o dólar e a credibilidade do Tesouro Americano, que agora está abalada. Ninguém confia mais no Tesouro Americano, porque até aqui a questão da liquidez, e da confiabilidade faziam com que sempre que havia algum sobressalto no mundo, as pessoas convergissem para o dólar. Então vamos ver como é que está a situação dos mercados? Vamos ver, está aqui o site investing.com. É um site norte-americano, está traduzido para você poder ler junto comigo. Tensões comerciais entre Estados Unidos e a China, os lucros bancários à vista, que está movimentando os mercados. Os futuros de ações dos Estados Unidos recuaram na sexta-feira, com investidores avaliando o aprofundamento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. As ações despencaram na sessão anterior, retomando uma trajetória de alta que foi impulsionada aqui por esse anúncio sobre o qual a gente já falou, né? Vamos aqui para a seção dos gráficos ao vivo. Vamos ver como é que estão aqui os ativos nos Estados Unidos, né? Então aqui, olha, vamos pegar os ativos das ações. Como é que estão aqui? Lá já vai estar na tela de vocês. Então aqui, olha, veja só o desfiladeiro que se abriu aqui com essa crise fiscal inventada pelo Trump, né? Ações que despencaram e despencaram muito. Daqui a pouquinho eu vou detalhar mais isso aqui para vocês, tá? Só para dizer aqui que, nessa introdução, que não adiantou o cara de repente falar, era brincadeirinha, o Xi Jinping é um cara inteligente, espero ter com ele
logo, logo uma boa negociação, que foi o que Trump disse ontem depois dessa palhaçada toda. Aliás, eu tenho até um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês agora, aproveitando o ensejo. Vocês acreditam na cara de pau do Trump? Pois ele recebeu ontem uma turma lá de amigos, estava lá, duas turmas se encontraram no gabinete dele lá na Casa Branca, e ele começou, põe aí pra gente, Alex, o vídeo do Trump lá na Casa Branca, por favor, se gabando, olha, para esses dois grupos, dizendo o seguinte, olha, esses amigos meus aqui ganharam milhões. Tá vendo só? Falando aí, ó, eles ganharam bilhões com o movimento que ele, Trump, ensejou. Imagina só, gente, se fosse no Brasil, o Trump dá uma sorte danada de ser americano, porque se fosse aqui, ele já estaria empichado e preso. Porque o que ele faz é insider information, que é crime no Brasil, e insider information, na cara dura, né? E também advocacia administrativa, porque ele vive promovendo negócios privados, inclusive dele, né? Porque a Truth Social, por exemplo, é uma rede dele. Ele tentou impulsionar os negócios da Tesla, lá do maluco do Elon Musk. Aqui no Brasil, isso é um artigo que está inscrito no Código Penal, artigo 321, chama Advocacia Administrativa. Você não pode usar um cargo da administração pública ou na condição de funcionário público, de repente, privilegiar um negócio qualquer que seja de interesse privado, né? Mas Estados Unidos, outra coisa, outra realidade. Vamos ver os destaques no site do ICL, pessoal, vamos? São 7 horas e 16 minutos agora. Aqui está a capa do site do ICL, site ótimo que você deveria se acostumar a consultar logo que levanta, porque aqui está uma síntese, uma visão panorâmica do que aconteceu com o mundo, e a nossa manchete não poderia ser diferente, né? Em nova resposta a Trump, a China eleva tarifas de produtos dos Estados Unidos para 125%. E o presidente chinês Xi Jinping fez um apelo à União Europeia para que resista, junto com a China, a essa loucura do presidente americano. Vamos dar uma olhadinha, uma espiada aqui na matéria para ver o que ela diz? Em nova resposta a Trump, China eleva tarifas. A China anunciou nesta sexta, portanto hoje lá, porque o dia para ele já terminou, né, que aumentará as tarifas sobre produtos dos Estados Unidos para 125%, aprofundando ainda mais a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Aspas, a imposição por parte dos Estados Unidos de tarifas anormalmente elevadas contra a China viola gravemente as normas comerciais internacionais, as leis econômicas e o bom senso, afirmou a Comissão Tarifária do Conselho de Estado de Pequim em um comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças. Essa nova tarifa entra em vigor já amanhã, 0 hora de amanhã, ou seja, meio-dia para a gente aqui, tá? Quando você estiver almoçando, a China já estará tributando lá importações americanas em mais 125%, né? O presidente chinês Xi Jinping fez um apelo à União Europeia por uma resistência conjunta à intimidação em plena ofensiva tarifária dos Estados Unidos, informou a Xinhua, que é a agência de notícias oficial da China, né? Em uma reunião em Pequim com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, o chefe de Estado da segunda maior economia mundial destacou a necessidade de cooperação entre as potências diante da guerra comercial iniciada por Donald Trump. O curioso é que eu fui consultar aqui a manchete do jornal El País e esse assunto não está lá. Quer ver só? Já vou mostrar para vocês aqui a capa do El País. Olha, China devuelve el golpe a Estados Unidos e eleva seus aranceles al 125%. Vamos traduzir isso aqui para a gente poder ler junto. A China revidou os Estados Unidos e aumentou tarifas para 125%. Santos defendeu relações mais equilibradas entre a União Europeia e a China. Enviou uma mensagem clara de reaproximação política a Xi Jinping, tá? Vamos continuar aqui no site do ICL, porque afinal de contas nós temos um monte de coisa para falar aqui do nosso site e já estamos sabendo da informação principal, né? Aqui embaixo, olha, Rock de Combate é uma entrevista do Nazi, que é vocalista do IRA, declarando o seguinte, ó, precisamos ficar atentos para defender a nossa democracia, consciência da classe artística, né? Eles sabem o valor da verdadeira liberdade de expressão. Eles sabem o quanto custou, por exemplo, o degredo em que a extrema-direita colocou os produtores culturais do Brasil, né, durante a pandemia. Né, isolou, segregou, não estava nem aí, travou uma guerra de ódio aqui, típica mesmo de governantes fascistas, né, ao estilo do Bolsonaro, do Mussolini, que odiavam a chamada arte degenerada, né? E aqui o Nazi está chamando a atenção da gente, num vídeo, né,
para o fato de que os bolsonaristas que defendem a anistia golpistas ele falou isso no show. Bolsonaristas, olha, vazem daqui do meu show, né? Vamos ver o que diz aqui o Nazi. O cantor é um dos fundadores da banda Ira, Marcos Valadão Ridolf, Nazi é o apelido dele. Tem nada a ver com nazi fascista, é com S, inclusive, tá bom, gente? Tá tranquilo mesmo depois do cancelamento de 3 shows em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, a produtora 3LM Entretenimento anunciou que as apresentações que aconteceriam no Centro Cultural SCAR, de Jaraguá do Sul, e Blumenau, em Caxias do Sul e também em Pelotas, não serão mais realizadas. O motivo foi a interrupção de um show da banda no dia 4 de abril, quando cantava o refrão de Rubro Zorro, Nazi ouviu o público responder à frase: "O caminho do crime o atrai", com a palavra de ordem: "sem anistia para os golpistas". Quando a música acabou, Nazi foi ao microfone também se posicionar. Então um grupo pequeno de bolsonaristas vaiou. Aí o cantor interrompeu o show, passou um sabão nos que reclamavam da sua declaração. O ponto nevrálgico da fala, assinala aqui a reportagem, em tom de voz mais calmo do que usa para cantar as músicas do Ira, há mais de 4 décadas, foi o momento em que Nazi pediu para que os que chamou de reacionários e bolsonaristas saíssem do show. Tem gente que acompanha o Ira, mas nunca entendeu o Ira. Por favor, vão embora. Vão embora da nossa vida, vão embora e não apareçam mais em shows, não comprem os nossos discos, não apareçam mais, é um pedido que eu faço. O restante da matéria, você vai ver aqui no site do ICL Notícias, tá? Repito, icl.com.br. Olha, outro fato político importante é o seguinte: finalmente completou-se o processo de renovação do Ministério das Comunicações, graças ao bom Deus, né? Aquele Juscelino corrupto, notório, saiu dali abrindo espaço para que outra pessoa venha ocupar um posto tão importante. Aliás, eu nunca entendi muito bem por que esse Juscelino ficou até hoje, né? Foi preciso ele ser denunciado, né? Foi preciso ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República para que o governo tomasse uma providência e afastasse esse sujeito nefasto de um posto tão importante, tão nobre na esplanada dos ministérios, né? E aí quem assume? Quem assume, aqui a informação também no site do ICL, é Pedro Lucas. É esse garotão aí, olha, bonitão, barbudo e tudo mais, né? O deputado federal Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil 45, líder da sigla na Câmara dos Deputados, será o novo ministro das Comunicações do governo Lula. Foi o que disse a Gleisi Hoffmann, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, confirmando ontem algo que o próprio Lula já tinha antecipado. O congressista deverá se licenciar do cargo, só que ele pediu para assumir depois da Páscoa, quer tirar uns dias de folga antes de assumir a bagaça lá em Brasília, né? Substitui Juscelino Filho, do mesmo partido, do mesmo estado, deixou a pasta do governo depois de ser denunciado pela PGR por supostos, né? Estamos sendo generosos aqui com o cara, desvios de emendas parlamentares. Aí quem é o tal do Pedro, o novo ministro? Você provavelmente vai esquecer esse nome que eu estou falando aqui, porque vai longe o tempo em que a gente sabia de cor, né, a composição de toda a esplanada. Hoje em dia o pessoal sabe, um por um, os nomes dos ministros supremos, mas não tem ideia de quem é ministro do governo na esplanada dos ministérios. Então vamos lá, ele está em segundo mandato, representa o Maranhão. Em 2022 teve quase 160 mil votos, foi o segundo mais votado do estado dele. Ele foi vereador lá da capital do Maranhão, São Luís, por 2 vezes, à época filiado no PTB, né? Agora no União Brasil. Em 2017 ele foi indicado para a presidência da Agência Executiva Metropolitana por Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. A estatal busca gerir processos de expansão da Grande São Luís. Nesse momento, Pedro Lucas foi vice-líder do governo Lula, portanto ele tem empatia com o governo. Dizem que o presidente Lula gostou muito dele, né? Vamos esperar que o presidente Lula não tenha gostado ao ponto de mantê-lo lá se houver algum escândalo. E o pai desse novo ministro, que é jovem, né? Ele é prefeito de uma cidade chamada Arame, lá no interior do Maranhão. Né? E a matéria também conta o ambiente político em que aconteceu essa substituição, porque, como se sabe, a União Brasil já tem um candidato à presidência da República, que é o Ronaldo Caiado, lançou a candidatura no sábado, lá em Salvador, e uma ala do União Brasil, que é governista, não foi, deixou lá o Caiado falando sozinho. Né? A outra ala, a ala carlista e bolsonarista do União Brasil, apoiou, pediu para que esse ministério fosse devolvido para o Lula, né? E aqui, o que diz aqui o nosso site? O presidente já havia citado na quarta-feira
quando estava em Honduras, o nome do deputado como a primeira opção para o ministério. A escolha de Pedro Lucas levou a um racha na legenda, que ficou dividida entre oposicionistas e governistas. Integrantes de um lado defendiam um maior distanciamento do executivo, já de olho em 2026, e como eu disse aqui há pouco, o partido, né, já tem um candidato autoproclamado. Pode não ter ainda o apoio formal da legenda, mas já está lá brigando por votos na condição de pré-candidato a 2026, né? E aqui a informação que eu dei agora há pouco. Olha, de acordo com aliados do Lula, o presidente gostou do deputado. Também é uma avaliação positiva da atuação dele junto à frente da liderança do partido entre parlamentares governistas. Deve ser difícil representar um partido, né, tão, digamos assim, ego-cindido quanto é o União Brasil, porque fica perdido aí entre a sua vertente governista e a sua vertente não governista, a sua vertente oposicionista. Voltando aqui mais uma vez para a capa do ICL, olha só o que aconteceu lá em Brasília. Nós tivemos ontem uma cena de pugilato lá entre os indígenas. Foi uma cena de uma covardia, viu? Quem viu a ação da polícia no 8 de janeiro e vê agora, acha que são duas corporações diferentes, né? Porque aquela afabilidade para com os manifestantes do 8 de janeiro agora se transforma numa carga de violência, né? E acabou ontem fechando o tempo lá em Brasília. A manchete no nosso site é: em ato contra o marco temporal, indígenas são recebidos no Congresso com gás de pimenta. Uma péssima recepção, né? A marcha do acampamento Terra Livre, que aconteceu nesta quinta-feira em Brasília, foi marcada por violência. Ao chegarem ao Congresso Nacional, parte do grupo de indígenas que protestava estava se aproximando do prédio, cantando junto com a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, quando foram atacados pelos policiais com bomba. Eles não estavam fazendo nada, eles estavam dançando, tá? Vocês vão ver agora que nós temos o vídeo aqui. No meio do caminho fomos atacados, contou Larisa Gomes dos Santos, da etnia Chabriabá. Nós estávamos fazendo nada, estávamos apenas descendo e cantando. De acordo com Larisa, a deputada foi atingida pelo gás, mas conseguiu entrar no prédio do Congresso. Só que antes houve um entrevero ali entre ela e a Polícia Militar, porque não reconheceram a Célia Chacriabá. Vou mostrar o vídeo para vocês vão ver o que estava acontecendo e tirem vocês as suas conclusões. Roda para nós, Alex, por favor. Ande dançando. Quando de repente, do nada, começam as agressões. Olha, a Célia Chacriabá está bem na comissão de frente. Olha ela aí agora, logo depois de atingida, gás de pimenta. Ela é deputada, gente. Eu sou deputada porque vocês jogam spray de pimenta em mim. Eu sou deputada. Não vai ficar assim. Meu olho tá morrendo de dor. Meu olho tá morrendo de dor. Meu olho tá morrendo. Eu sou deputada. Eu sou deputada. Eu sou federal eleita. Ela é deputada. Aí vão pedir a carteira de identidade dela. Aí vocês veem a dificuldade deles em aceitarem o fato de que é deputada federal. Ela teve que apresentar a carteira de identidade. Olha que absurdo. Ó, a assessora parlamentar apresentou o crachá. Ela é deputada. Ela é deputada. E ela, com os olhos doendo aí por causa do gás de pimenta, conseguiu finalmente transpor essa linha de isolamento, né? E voltar ao Congresso Nacional. Como eu falo, né? Parecem duas corporações diferentes. Aquela afabilidade toda do 8 de janeiro acabou nisso aí, né? Em que uma deputada, para circular livremente por uma área do Congresso Nacional, tem que apresentar uma carteira de identidade para os policiais que estavam lá agredindo sem nenhum motivo essa manifestação. Gente, vamos dar uma olhada nos jornais internacionais. A gente já terminou de ver aqui os destaques do ICL. Quero mostrar para vocês agora o que está no noticiário internacional. Obviamente que é o samba de uma nota só, né? Todas as manchetes falam a mesma coisa. Pode botar na tela para a gente, Alex. Esse aí é o Washington Post, né?
Vou traduzir aqui para o português para você ler com a gente. China aumenta a tarifa sobre produtos dos Estados Unidos para 125%, à medida em que a guerra comercial se aprofunda. Ao contrário do clima pretendido pelo Trump, então, há uma percepção nos mercados e no mundo, né, tanto no mundo da economia quanto no mundo da política, de que não houve trégua nenhuma, que esses 90 dias de suspensão nas super tarifas que inventou pelo Trump não significam trégua e ainda ajudaram a acabar com a credibilidade do Tesouro Americano. O que diz aqui a chamada da matéria na primeirona do Washington Post? Pequim reagiu em resposta à decisão do governo Trump de aumentar as tarifas sobre produtos chineses para 145%, dizendo que retaliaria firmemente e que lutaria até o fim, né? Então, o Washington Post também traz aqui um gráfico, olha, que vocês podem ver, sobre como é que vai ficar a aplicação das tarifas, né? Como era antes da quarta-feira e como é que ficou depois da quarta-feira. Vocês podem ver aqui, olha, que pouco muda aqui, olha, nas tarifas aplicadas ao mundo, elas eram de 20%, baixaram para 10%. As tarifas do México permaneceram em 25%, porque isso aqui já estava estabelecido antes dessa história toda começar, enfim, do aprofundamento da guerra comercial. A China tinha uma sobretaxa de 54%, que você vê aqui na coluna da esquerda, e essa tarifa passou para 145%. Com relação aos demais, pouca coisa mudou, como você pode ver aqui nesse gráfico. Vamos ver agora o New York Times. Olha só, a mesma coisa, é o mesmo gráfico que tem aqui no centro da página, mas uma outra composição gráfica, mas diz a mesma coisa, né? E a chamada principal aqui no canto esquerdo, no alto da primeirona, diz: China aumenta a tarifa sobre importações dos Estados Unidos em 125%. Retaliação de Pequim ocorreu depois que a Casa Branca aumentou sua tarifa sobre produtos chineses para 125%. Vamos dar uma olhada no Guardian, está aqui o Guardian da Inglaterra, China aumenta a tarifa sobre... Parece que os redatores todos combinaram a manchete, né? Porque é exatamente o mesmo texto com uma variação de poucas palavras aqui. No caso do Guardian, está aqui, China aumenta a tarifa sobre produtos dos Estados Unidos para 125%, enquanto Xi pede que a União Europeia resista à intimidação do Trump. Eu já mostrei o El País e agora nós vamos passar aos jornais brasileiros. Só que antes deles, nós temos aqui... Tivemos um caso, eu fico até triste de noticiar esse tipo de coisa, porque eu sei que muitos de vocês acharam que aquela ação do André Janones na campanha do Lula de usar contra a direita as armas que a direita usa contra o campo progressista estavam corretas. Eu nunca fui a favor daquilo, então não me acusem disso, tá? Estou fora dessa história toda. Porque eu acho que moralmente é insustentável que você combata uma coisa e passe a usar aquela coisa como uma arma em seu benefício. Fake news, para mim, é um valor absoluto, não se usa. O jornalismo não pode usar isso, a política não pode usar isso. Ainda que se discuta que, mas o campo da política é um campo que tem uma moralidade diferente. Por isso que o mundo está do jeito que está, né, gente? Sabe? E ontem, o Janones, mais uma vez, se meteu numa esparrela. A gente ficou sabendo, que já é uma coisa lá de dezembro de 2024, que ele andou chantageando a companheira dele, sabe? E isso tudo acabou na justiça, sabe? Uma tristeza, porque a situação, a gente pensa assim, não, problemas como esse só acontecem na casa. Não, na casa do Janones aconteceu também, tá? O que aconteceu com o Janones? A atual prefeita de Tuiutaba foi assessora dele, ela foi chantageada pelo Janones por causa da demissão de um funcionário da prefeitura. Os dois conviveram durante algum tempo, tiveram uma relação estável e aí se desentenderam, voltaram. Ela mesma diz isso no processo, que é um processo secreto. E, finalmente, o UOL publicou os prints de um processo que está correndo em segredo de justiça, mas que mostram quem de fato é o Janones. Vocês acreditam que ele estava chantageando a companheira dele, ameaçando expor fotos íntimas do período em que era casado com ela, mandou a foto de uma lingerie que ela usa? Eu quero mostrar para vocês o que foi divulgado pelo UOL. Depois eu vou para o site do Metrópolis, tem outras coisas ali. Bota na tela para a gente, por favor, esse print aí. Exatamente, olha, o que é isso aí? Isso aí é uma representação, né, que foi interposta lá no... O outro print primeiro, fazendo favor, o Alex, porque esse aí já é a decisão, né? Não, aliás, é isso mesmo, volta para o outro. Desculpa aqui, sou eu que estou confuso aqui, porque eu estou enxergando mal aqui o
o monitor. Essa aí é a capa do processo, né? Uma representação contra o Janones e a decisão do juiz aí que fala em violência doméstica e colocou o Janones como suspeito de ter praticado um crime previsto na Lei Maria da Penha, que é essa coação, esse crime aí de ameaçar expor a ex-companheira com fotos íntimas, né? E aí, o que fala? Olha, os fatos narrados constantes do pedido inicial, número tal, né, esclarecem o quadro de violência doméstica existente, que foi demonstrada com base no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Então está aí a materialidade dessa conduta, né? Vamos para o próximo agora. O que foi que o juiz determinou? A juíza plantonista proibiu o Janones de entrar em contato com a ofendida, a prefeita de Ituiutaba, e com seus familiares por qualquer meio de comunicação, inclusive os eletrônicos e digitais. Proibiu também de se aproximar da ofendida, de chegar perto dos familiares e das testemunhas em uma distância inferior a 300 metros. Vai ter que ficar longe dessa gente, o Janones. Proibiu também de frequentar os mesmos lugares habitualmente frequentados pela ofendida, assim entendidos, local de trabalho, local de residência, estudo e lazer. Proibiu também de divulgar, transmitir ou propagar fotografias, vídeos ou qualquer mídia a respeito da intimidade da ofendida, que, como eu disse, foi companheira do Janones, né? Agora, no Metrópolis tem uma outra informação, eu vou colocar aqui para vocês vão ver aqui como é que a coisa se deu. Na ânsia de pedir a demissão de um secretário da prefeitura e não ser atendido, o Janones começa a sacanear a sua ex-companheira, a atual prefeita, né? E aí, olha só na tela, essa lingerie foi uma foto enviada ao Janones ameaçando expor a ex-companheira com fotos íntimas, né? E aí essa foto é da lingerie que ela tem até hoje. Ela falou, olha, essa lingerie é minha mesmo. Então tá aí a materialidade da ameaça, assim, realmente de uma gravidade. Francamente, gente, olha, é um absurdo que aconteça algo como isso. Vou ler aqui a matéria para você. Sabe por quê? Porque que diabo de moralidade é essa, sabe? Que diabo de moralidade é essa? Que diabo de comportamento é esse? O Janones já tinha se metido no escândalo da rachadinha, que ele confessou, né? Tá bom? Então esse cara é uma péssima companhia para quem quer que seja, de qualquer lado que ele esteja, tá? Aliás, nunca foi de esquerda, ele chegou e se aliou à campanha do Lula porque aceitou esse papel de proeminente para fazer o jogo sujo que ninguém queria fazer no campo progressista, né? O que diz aqui a matéria do Metrópolis? Ao invocar a Lei Maria da Penha contra o deputado federal André Janones, a prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, anexou foto de uma peça de lingerie como forma de comprovar a denúncia na justiça. Ela acusa o parlamentar de chantageá-la com pornografia de revanche, ameaçando divulgar fotos e vídeos íntimos por não aceitar o término do relacionamento amoroso e tentar influenciá-la na gestão municipal. Aí misturou tudo, né? A relação conjugal, a intimidade, a prefeitura, que o Janones acha que é dele. No processo, a prefeita apresentou uma lingerie preta que mantém até hoje para convencer a justiça de que a foto com a qual foi ameaçada, na qual aparece de costas, é de fato uma imagem dela. Leandra Guedes, que namorou o parlamentar entre 2014 e 2018, afirmou à justiça que a referida foto e eventuais vídeos que possam ter sido feitos por Janones não tiveram o seu consentimento. Chantagista o Janones, acossando a ex-companheira, com a intimidade do casal, né? Segundo a denúncia, a foto na qual a Leandra aparece de lingerie teria sido enviada por WhatsApp por Janones a Conrado Pereira. Quem é o Conrado Pereira? Atual secretário de Saúde de Ituiutaba. O objetivo seria fazer com que Conrado, que é aliado da prefeita, repassasse a ela o recado da chantagem. Aspas aqui, segundo Conrado, em ligação com André Janones, este disse que era para me avisar que a exposição daquela foto e de outras seria só o começo e queria acabar com a minha reputação, relatou a prefeita no processo. Então tá aí colocado para vocês que gostam da ação do Janones, mais uma faceta desse sujeito, sabe? Rachador, indecente, chantagista, sabe, chantageando a mulher. E o que ele fez depois disso? Os veículos que o procuraram não conseguiram achá-lo mais, fugiu, sumiu. Será que ele vai voltar agora dizendo que chantagear a mulher é normal, como ele fez com relação ao processo da rachadinha? Tenha santa paciência. Bom, vamos lá, gente. Voltando aqui para o noticiário, eu quero falar
mais um pouco agora sobre o noticiário internacional, porque as tarifas do Trump estão tendo consequências, né? As tarifas do Trump estão tendo consequências. E tem boas matérias hoje na imprensa falando sobre as consequências exatamente disso, né? Uma delas está na The Economist, que é republicada no Brasil pelo jornal O Estado de São Paulo. Essa matéria ainda está fazendo uma referência ao clima de euforia que tomou conta dos mercados ontem, quando o Trump voltou atrás. Então ela começa dizendo o seguinte: depois do terror, a euforia, quando em 9 de abril o presidente Trump adiou por 90 dias a mais lógica e destrutiva das suas tarifas, depois de um colapso dos mercados financeiros, o índice Standard & Poor's 500 da Bolsa de Nova York subiu 9,5%, sua maior alta diária de quase 17 anos. Os cenários mais sombrios para a economia mundial que haviam sido previstos pelos investidores até aquele momento, agora são mais improváveis. Parece que há limite para as quedas de mercado que o presidente tolerará em seu mandato. Depois dos caos que se seguiu ao anúncio das tarifas recíprocas feito por Trump uma semana antes, essa fonte de conforto para o mundo, que não é pequena, né, se fez sentir. Mas não confunda o consolo de ter evitado um desastre com boa sorte. A escalada do choque no comércio global previsto por Trump ainda é, mesmo agora, diferente de tudo que se viu na história. E aqui vem uma série de especulações sobre as consequências que isso trará, né? Na União Europeia, as reações já começaram também. Nós temos aqui uma matéria do Valor Econômico dizendo o seguinte: olha, que a Ursula von der Leyen disse que a União Europeia pode taxar as Big Techs, né? Que a União Europeia poderia comprar imposto sobre as receitas publicitárias digitais e isso atingiria os grandes parceiros do Trump lá, Meta, Google e Facebook, né? A matéria diz o seguinte: a União Europeia está preparada para adotar medidas comerciais mais poderosas e pode impor tarifas a empresas digitais dos Estados Unidos se as negociações com o presidente Trump não conseguirem encerrar essa guerra tarifária contra a Europa. Em entrevista ao Financial Times, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia buscará um acordo completamente equilibrado com Washington durante a pausa de 90 dias de Trump na aplicação das tarifas adicionais. Mas a ideia de taxar as Big Techs é ótima, vocês não acham, não? É ótima, né? Outra matéria está no jornal O Globo, falando aqui também sobre as consequências do tarifaço, né? Ela começa com essa manchete: custo de transição, terremoto tarifário de Trump já mexe com a vida das empresas que suspendem negócios. Mercados têm mais um dia de estabilidade e empresas suspendem pedidos. O que diz aqui a reportagem? Depois da bonança, a tempestade. Após a euforia dos mercados globais na quarta, que se refletiu ontem na Ásia e Europa, a incerteza voltou a predominar com a afirmação da Casa Branca de que as tarifas totais para a China serão de 145%. E aí as consequências das medidas de Trump, mesmo com a decisão de suspender as tarifas recíprocas de todos os países, exceto a China, por 90 dias, já podem ser sentidas no cotidiano das empresas. A crise, portanto, chegou à economia real. Os primeiros sinais de uma desaceleração economicamente prejudicial ao comércio global já surgiram na medida em que empresas ao redor do mundo apertam o botão de pausa nos seus pedidos devido à guerra de tarifas entre Estados Unidos e China. Da gigante Amazon a pequenos comércios americanos, a ordem agora é esperar para ver. Olha, aqui vem uma informação que ontem circulou nos mercados. Veja só como o comportamento dessas empresas acaba reproduzindo alguns comportamentos daquele consumidor que, na iminência de ter uma crise de abastecimento dos gêneros, corre para o supermercado e compra tudo que faz. A Apple, vendo o céu ficar escuro, né, nas relações comerciais entre os Estados Unidos e a China, que fabrica 90% dos iPhones, mandou vários aviões para lá numa operação de emergência para retirar o máximo de material, o máximo de telefones celulares que já estavam prontos por lá. E aqui a matéria do Globo, que, né, fala o seguinte: olha, a Apple correndo contra as tarifas, fretou 5 aviões de carga para mandar iPhones para os Estados Unidos antes de os preços aumentarem. E há quem já se preocupe com o Natal, porque a encomenda de itens de decoração é feita com muita antecedência, né? Então a Apple, que não é boba nem nada, mandou 5 aviões lotados de iPhone para os Estados Unidos para evitar as tarifas. Agora, quando esses 5 aviões com 100 toneladas de iPhones cada um forem escoados dos Estados Unidos para o restante do mundo, vai criar um efeito muito curioso, porque a prevalecer essas tarifas, nós vamos ver americanos vindo ao Brasil
para encher a mala de iPhones e voltar para os Estados Unidos. Por quê? Aqui a tarifa é zero, né? E ontem o Xi Jinping anunciou tarifa zero para todos os países em desenvolvimento do mundo, criando mais um mote de atração para que a economia se reorganize em torno da China, né? Então vocês vão ver americano vindo para o Brasil para comprar iPhone e contrabandear para lá. Aguarde que você vai ver como isso vai acontecer, tá bom? Vamos seguir com o noticiário aqui, gente? Bom, já são 7h45, eu preciso falar aqui sobre um outro assunto muito importante de ontem, que é a questão da tramitação do projeto da anistia, né? Ontem, o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, anunciou que conseguiu finalmente as 257 assinaturas. Quero lembrar para você que semana passada ele tinha, né, feito aí uma afirmação que não era verdadeira. Ele disse que já tinham 309,35 assinaturas, como se um deputado pudesse ser esquartejado e 0,35 desse deputado, um terço do deputado, tivesse assinado lá a relação dele. Não era verdade, era uma bravata, mas agora não é mais. Agora parece que conseguiram mesmo. E o próprio Sóstenes anunciou isso numa tuitada e depois gravou um vídeo. Nós temos o tweet dele aí, não temos? Tá aí, ó. Chegamos, aliás, ultrapassamos com folga. Isso aí já não sei se é verdade ou não, porque, né, bravateiro pra caramba esses Sóstenes aí. Ultrapassamos com folga 257 assinaturas necessárias para pautar a anistia. Vitória da justiça, vitória da humanidade, vitória do povo brasileiro. Que humanidade, meu filho! De onde é que será que ele tirou isso? Agora é rumo ao plenário. Seguimos firmes, com fé em Deus, ao lado dos inocentes, diz aí o Sóstenes Cavalcantes, líder do PL na Câmara dos Deputados. Vamos ver o vídeo que ele gravou para anunciar, né, a sua épica conquista da assinatura número 257. Alex. Às 22h22, com a assinatura do deputado federal Paulo Aze, do União Brasil, da Bahia, nós chegamos às 257 assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. É uma vitória do Brasil e eu quero aqui agradecer aos 257 colegas que assinaram. E eu tenho certeza que muitos outros assinarão a partir de agora, porque continua aberto. Minha gratidão aos líderes Zucco, Carol Detone, a cada deputado que nos ajudou. Esse é um trabalho de muita gente. Aos presidentes de todos os partidos que nos apoiaram, que nós vamos, ao longo dos próximos dias, dizer quais são esses partidos, e ao nosso eterno capitão Jair Messias Bolsonaro. Esta é uma vitória das pessoas que estão injustiçadas. É a vitória da Débora, que está com seus filhos em prisão domiciliar, e eu tenho certeza que não voltará para a prisão, nem ela e nem ninguém mais, porque nós vamos aprovar esta anistia no plenário da Câmara e no Senado para fazer justiça a Débora e a todos os demais injustiçados do 8 de janeiro. Parabéns, anistia já! Pois é, vocês viram aí, quanta bobagem, porque ó, a Débora do batom não é uma moça sensível que estava lá passando batom na estátua, que ela é uma golpista, como as outras, né? Agora, começa a tomar corpo, e o porta-voz disso foi o Hugo Mota, nos bastidores da política lá, há uma informação, inclusive, de que o Lula ficou irritado com essa proposta, não quis nem saber, mas será que a ideia é ruim? Sabe? Existe uma grande pressão, essa pressão está começando a fazer efeito. Duvido que esse Hugo Mota, porque o Hugo Mota se comprometeu com todo mundo. Ele falou para os bolsonaristas que ia botar o projeto para andar, falou para o governo que não ia andar o projeto, falou para o governo não, falou para o PT, para os partidos que se opõem, PSOL e tudo mais, que esse projeto não progrediria sob a gestão dele. Olha, sabe de uma coisa? Vai andar, não tem jeito. O Hugo Mota é um sujeito central, está sujeito a uma pressão enorme lá. E na viagem que fez com o presidente Lula agora, ele teria sugerido algo que talvez, embora rejeitado, né, possa oferecer um caminho para a solução, que seria o presidente Lula indultar os bagrinhos para tirar um pouco de força, dessa força de opinião pública que está atuando aí sobre a tramitação desse projeto. O que você acha disso, hein? Você acha que seria eficiente, de repente, um perdão presidencial para os bagrinhos, colocaria o Lula em boa situação com essa gente, faria com que elas se apiedassem, né, do campo progressista, afinal tão humano, e serviria também para esvaziar a tramitação desse projeto de anistia, para tirar das costas do Hugo Mota a pressão, para tirar do Senado, que futuramente será pressionado também, né, essa força imperativa
pela anistia do Bolsonaro. O que você acha disso? É possível anistiar os bagrinhos para pegar o Bolsonaro? Quero saber muito a sua opinião. Se você quiser falar comigo, deixa lá no direct do Instagram. A minha arroba lá é essa aqui que você está vendo aqui embaixo, ó, Panun. P-A-N-N-U-N, são 3 N's, P-A-N-N-U-N. Deixa lá sua mensagem, sou a favor, sou contra, sabe? Anistiar os bagrinhos para manter o Bolsonaro no foco da justiça, tá? E a Andresa Matais, lá no UOL, tá dando aqui pra gente informações sobre o futuro da tramitação dessa história toda. Então ele já tem lá as 257 assinaturas, conseguidos, como diz o Sósteres, às 22h22 de ontem, né? 2 vezes o número 22. Eu também acho que isso é mentira, mas em todo caso vai lá. Ele afirmou 22h22, o número cabalístico lá, né? Como o 666, que é o número da besta. Mas vamos tocar aqui. Caso a urgência seja aprovada, diz Andresa Matais, do site do UOL, o texto passa na frente de outras proposições que estão em discussão na Câmara. Ao mesmo tempo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, surpreendeu os assessores quando embarcou para os Estados Unidos para passar a Páscoa com a família. Só deve retornar no domingo. Com isso, somente depois da volta dele ao Brasil é que essa proposta vai ser analisada pelo Colégio de Líderes, que é um passo necessário para que ela passe a integrar a pauta e siga para o plenário. E aqui a Andresa repete aqui o mantra, né, a cabala do Sósteres Cavalcante, falando sobre 22h22, 22 horas e 22 minutos, muito bem marcados, né? Bom, gente, vamos seguir com o noticiário aqui. São 7h51, tem algumas coisas bem importantes aqui. Nós já falamos sobre o ministro novo das Comunicações, falamos sobre o Sósteres, sobre a questão da guerra das tarifas movida pelo Trump. Agora vamos conhecer outras colateralidades, né? Tem uma matéria no Estadão nos dando uma informação muito alvissareira. Olha aí, uma iniciativa do Google. A gente critica tanto, de vez em quando a gente tem a obrigação de elogiar o que é correto. E está aqui, olha, o Google reiterou a sua decisão de vetar os aplicativos de apostas esportivas e contrariou, assim, o segmento, né? Que é um segmento forte. Pode ver o estrago que fizeram aqui no Brasil. Por causa de 3 bilhões de reais de arrecadação, dinheiro tomado de velhinhos e velhinhas viciados em jogos, né? E, enfim, e graças a esses 3 bilhões foi possível regulamentar, permitir a jogatina e transformar o Brasil, onde o jogo até bem pouco tempo era proibido, num grande cassino onde até criança pode apostar, como a gente tem visto por essas casas de bets, tá? O que acontece? As bets que dependem da internet para, né, fazer o spread, o compartilhamento dos links que levam até as suas casas de apostas, elas foram ao Ministério da Fazenda para mudar a autorização, para mudar a permissão. E a Fazenda não respondeu ainda o que vai afirmar. Mas vamos ver o que o Google fez? O Google reafirmou a política interna de proibir aplicativos de bets na Play Store, é a loja de aplicativos do sistema de celulares Android. O posicionamento contraria as empresas de apostas esportivas licenciadas no país. Atualmente, a loja online só permite aplicativos de loterias da Caixa e de corridas de cavalos. Integrantes das bets vêm tratando da questão em reuniões com o Ministério da Fazenda e, nesta semana, a Associação Brasileira de Bets e Fantasy Sports, a ABFS, pediu apoio formal da pasta no imbróglio. Procurada, a Fazenda não respondeu. Aspas aqui. No Brasil, as políticas da Google Play atualmente permitem apenas um grupo limitado de aplicativos de jogos de azar, como aplicativos de loteria publicados pela Caixa Econômica Federal e aplicativos de corridas de cavalo. Essa política permanece inalterada, afirmou o Google em um comunicado enviado à coluna do Estadão, acrescentando: quaisquer alterações em nossas políticas serão avaliadas cuidadosamente, disse o Google. É muito digna a posição do Google nesse aspecto, né? Vale dizer que, enfim, nós estamos todo santo dia aí vendo escândalos relacionados a essas arapucas eletrônicas que são máquinas de fazer dinheiro. Isso posto, vamos falar um pouquinho sobre a sucessão no PT, né? Nós sabemos lá que nós temos uma disputa do Edinho com o Rui Falcão, e hoje está o Rui Falcão na capa do site Brasil de Fato, dizendo aqui que reiterando a candidatura dele, dizendo que vai correr atrás dos votos aqui, né? O deputado federal de São Paulo anunciou, segundo o Brasil de Fato, que será candidato ao seu 3º mandato como presidente do partido.
que diz a reportagem? O deputado federal Rui Falcão anunciou nesta quarta-feira que vai disputar a presidência do PT na eleição interna marcada para o dia 6 de julho. O petista já foi presidente da legenda de 2011 a 2017. Antes disso, de 93 a 94, quando ele conseguiu derrotar a corrente majoritária do partido, a Construindo um Novo Brasil, CNB, que é a tendência do Lula, né? Falcão pertence à corrente Novo Rumo. Vai ter como principal adversário na disputa interna o ex-ministro do governo Dilma e ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que é o favorito da CNB. Além deles, duas outras pessoas apresentaram candidatura, o Walter Pomar e o Romênio Pereira. Em entrevista ao jornal Brasil Desfato, o Falcão afirmou que a sua candidatura busca promover o debate interno. Um dos desafios, segundo ele, é o processo eleitoral interno e a prioridade será reeleger Lula em 2026. Falcão sugere que um processo de eleição indireta com delegados seria mais politizador. Portanto, está aqui, né, a matéria falando sobre a disputa interna no PT, que, embora ainda distante, já começa a mobilizar as atenções dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Outro que quer ser candidato, o Washington Coaquá, está na Folha de São Paulo de hoje. Olha só, o Washington Coaquá de ser candidato à presidência do PT em meio à racha na sigla. Prefeito de Maricá é aquele que falou que bandido vai para a vala, né? Prefeito de Maricá exaltou Gleisi, diz querer revitalizar o partido, atacou Edinho Silva, candidato de Lula. Diz a matéria aqui que o prefeito de Maricá, atual vice-presidente do PT, Washington Coaquá, afirmou nesta quinta que vai ser candidato à chefia nacional da sigla, anúncio que vem em meio a um racha na legenda, diante de questionamentos de Edinho Silva, que também tenta o cargo. Como se vê, não são só os dois, né? Tem o Rui Falcão aí correndo por fora também. Na publicação sobre a candidatura, Coaquá exaltou o papel de Gleisi Hoffmann, né, que é atual SRI, e ex-presidente do partido, dizendo que a petista iniciou o processo de revitalização da agremiação e que teve um papel fundamental na vitória do atual mandatário em 2022 contra Jair Bolsonaro. Argumentou que o PT, que quer um PT popular dentro das favelas de todo o país, e atacou Edinho, afirmando que o ex-prefeito de Araraquara nunca sujou os sapatos numa comunidade, não sabe que é povo, além disso, não tem condições de unificar o partido. Tá, então, disputa encarnecida lá dentro do PT. Antes de encerrar o programa, quero mostrar para vocês mais uma notícia muito legal que está no nosso site, para a gente terminar o dia aqui com alto astral. Olha, creches têm mais crianças negras do que brancas pela primeira vez no Brasil. Dados divulgados nessa quarta-feira pelo Censo Escolar do MEC. Que bacana, né? Finalmente, equidade étnica nas creches brasileiras. Nada já é alguma coisa, né? Porque até bem pouco tempo atrás, é preciso lembrar que creches eram um privilégio, né, de mães ricas que podiam pagar por esse privilégio. A percentagem de crianças negras, 40,2% em creches brasileiras, superou no ano passado a de brancas, que são 38,23%, pela primeira vez na história. Dados divulgados na quarta-feira pelo Censo Escolar de 2024 do MEC. Nas creches públicas, especialmente, houve maior elevação de crianças negras. Elas passaram de 38% para 45%. De acordo com a especialista Mariana Luz, diretora executiva da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, uma entidade que atua pelos direitos da infância, trata-se de um percentual significativo e importante. Gente, era isso. Os principais destaques do começo do dia de hoje estão dados para vocês. E eu quero dizer para vocês, olha, que nós temos aqui no ICL um evento que é promovido pelo Eduardo Moreira, que é muito interessante para você que está em dúvida sobre o que fazer nesse momento de instabilidade global com relação à sua poupança pessoal, ao seu planejamento de futuro, né, ao seu patrimônio pessoal. Você aprende aqui conosco como é que você enfrenta, né, principalmente corretoras que de má fé te oferecem produtos que vão te levar para a ruína, tá? Está aqui no meu telão, olha, tudo que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade, Investidor Mestre 2.0. É uma aula gratuita que vai acontecer daqui a 4 dias e você precisa fazer a sua inscrição para conseguir participar. A inscrição aqui, olha, do lado de cá, despertacl.com.br. Quando você assiste a uma aula dessa, você não paga absolutamente nada, você não se vincula de maneira nenhuma ao ICL. Mas eu quero dizer para você que pode ser uma ótima maneira de você nos ajudar a patrocinar este projeto de jornalismo.
tão importante, tão correto, tão digno, tão honesto que se faz aqui no ICL, porque isso tudo tem custo e, como você sabe, a gente não tem um patrocinador. O ICL não veicula publicidade, o ICL é o único patrocinador dos seus próprios eventos e do seu jornalismo. Então, se você acha que o jornalismo é importante, quer ajudar o ICL a manter esse projeto, não precisa fazer nada, mas faça a sua inscrição aqui no despertaicl.com.br e assista a essa aula. Vai aprender com o Eduardo Moreira como se proteger contra as oscilações e contra a picaretagem de certas corretoras aí do mercado financeiro, tá bom? Vai começar agora o N1. Desejo que você tenha um ótimo fim de semana, juízo, só o necessário, e a gente se encontra aqui segunda-feira às 7, tá? Bom fim de semana para você. Tchau. Olá, vamos falar um pouco de dinheiro, do seu dinheiro. Não é de hoje que a gente sabe que tem muita gente aplicando golpes financeiros por aí. Você não pode cair nessa. A gente tem que ficar de olho, ainda mais quando se fala do nosso suado dinheirinho, não é mesmo? Esses golpes estão cada vez mais sofisticados e vêm de onde você menos espera. Tem até corretoras famosas, conhecidas, metidas em confusão. Mas dá para você fugir dessas armadilhas do tal mercado. Meu querido amigo Eduardo Moreira, que já foi eleito o melhor influenciador de economia e negócios deste país, preparou uma aula especial que todo mundo precisa ver. Tudo que você precisa saber antes de investir o seu dinheiro. Vai ser no dia 15 de abril, às 8 da noite, aqui no ICL, totalmente online e gratuita.